Feliz tarde para todos nesta hora, pregador André Luiz. Estou com a Bíblia de Jerusalém, Bíblia dos Cruzados, né? Bíblia dos Cruzados, Tempo dos Cruzados, né? Contém os livros de Macabeus 1, Macabeus 2, e eu vou ler aqui uma parte muito polêmica, né? Poderá causar polêmica. Como eu não tenho ninguém que crê em mim, nenhum seguidor, estou tranquilo, né? Eu não tenho igreja, grupo de pessoas, não tenho nenhum indivíduo comigo. Eu só sou um cristão, um irmão, um examinador, estudioso das Escrituras há 34 anos. Estou com 50 anos de idade, desde os 15, 1988, estudo as Escrituras. E como eu não tenho compromisso com ninguém, quando eu digo ninguém, é nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma organização, estou liberado, livre, para pregar o que eu creio, o que eu acredito, ou o que Deus me deu para pregar. Então eu leio aqui em Macabeus, livro de número 2 de Macabeus, segundo Macabeus, capítulo 12, campanha contra Górgias. Depois eu vou ler aqui escritura polêmica, né? Não para mim, eu não tenho dificuldade nenhuma com a Bíblia, vou provar isso. Mas há pessoas que terão dificuldades. Eu não posso fazer nada por ninguém, nem por mim mesmo, né? Temer a Deus é uma graça. Crer em Deus também é uma graça. A fé é um presente, é um dom de Deus. Eu não sei a quem Deus dará fé. Só sei que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Cristo, né? Mashiach. E o Mashiach é toda a Bíblia. Depois da festa chamada Pentecoste, estou lendo 2 Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 32. Marcharam impetuosamente contra Górgias, estratego da Idumeia, o qual saiu a campo com 3.000 soldados e 400 cavaleiros. Aconteceu que, ao se darem em combate, trombaram mortos alguns dos judeus. Mas, certo do Citeu, cavaleiro do grupo dos Tubianos, houvera homem valente, conseguiu lançar a mão sobre Górgias, tendo agarrado pela clâmide, obrigava vigorosamente a segui-lo, a fim de capturar vivo esse maldito. Foi quando um dos cavaleiros trácios, investindo contra ele, cortou-lhe o ombro, e assim Górgia pôde escapar para Marissa. Entretanto, os que estavam com Esdrias combatia havia tempo e sentiam-se exaustos. Judas, então, invocou o Senhor. Judas Macabeus. Judas, então, invocou o Senhor para que se manifestasse como seu aliado e guia no combate. A seguir,
entoando o grito de guerra com hinos na língua paterna, arremeteu-se de surpresa contra os homens de Gorgias, constrangendo-os a retirada. Eles recuaram. O sacrifício pelos mortos. Tendo depois reunido o seu exército, Judas Macabeu, atingiu a cidade de Odolã. Chegando ao 7º dia, purificando-se conforme o costume, e ali mesmo celebrar o sábado. No dia seguinte, sendo já urgente a tarefa, vieram falar com Judas Macabeu, para escolher os corpos dos que haviam, para recolher os corpos dos que haviam tombado, a fim de imumá-los junto com os seus presentes nos túmulos de seus pais. Então, encontraram-se debaixo das túnicas, as roupas, de cada um dos mortos, objetos consagrados aos ídolos de Jânia, cujo uso a lei vedava aos judeus. Tornou-se assim evidente para todos que foi por esse motivo que eles sucumbiram. A razão desses homens morrerem, não? Que eles tinham objetos consagrados aos ídolos de Jânia. Não? Todos, pois, tendo bendito o modo de proceder do Senhor, justo juiz, que torna manifestas as coisas escondidas, puseram em oração. Estava todo mundo morto ali, então eles se puseram em oração, para pedir que o pecado cometido fosse completamente perdoado. E o valoroso Judas Macabeus, exortou a multidão a se conservar isenta do pecado, tendo com os próprios olhos visto o que acontecera por causa do pecado, que haviam tombado, sucumbiram, morreram. Depois, tendo organizado uma coleta, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seriam supérfluos e tolos rezar pelos mortos. Então, nós estamos lendo aqui um texto na Bíblia que fala de rezar pelos mortos, né? Inclusive o livro de Macabeus, Lutero não inclui ele na Bíblia protestante, né? Talvez por causa desse texto. Também conheço a mensagem Mombrana, né? Mombrana não aceitava Macabeus, exatamente por causa desses versículos aqui que eu estou a ler nesta hora, né? Porque houve essa reza pelos mortos, essa oração pelos mortos, né? Macabeus capítulo 12, versículo 43 até o 46 fala disso, né? Mas se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Eis porque ele mudou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam morrido, a fim de que fossem absorvidos do seu pecado.
Segunda Macabeus, capítulo 12, versículo 43 e 46. Eu quero pregar sobre isso. Estou lendo o livro de Judite para pregar sobre Judite. Mas vejo necessário entrar aqui em Macabeus. O William Branham disse na mensagem Redenção pelo Poder, eu tenho aqui, não julgarei a geração que foi antes de mim, na ressurreição, no julgamento. Ele também falou isso na mensagem Cura Divina, referência 233, Jeffersonville, 19 de dezembro de 1954, que haverá a ressurreição. Ele estava lutando para ser um digno servo de Deus, vencedor, para estar ali na ressurreição. Vemos também que Paulo, no seu evangelho, ele disse que corria, não que já tivesse alcançado o prêmio. Diz que os atletas se abstêm de coisas para levar uma coroa de um estádio. Aí Paulo também diz que, como um atleta cristão, correi para alcançar o prêmio, ainda que tenhamos que abster, renunciar a certas coisas. Então, vamos lutar para estar na ressurreição. Também eu acredito que essa é a nossa luta hoje, para estarmos na ressurreição. Se sou um servo de Deus e fiz o meu melhor, é o que vai contar na ressurreição. Mas vou julgar os homens e mulheres que viveram comigo. Ele fala em redenção, pelo poder, em cura divina, e muitas outras mensagens. O Mambrana diz que vai julgar a sua geração. Ele é juiz da sua geração. Porém, William Branham diz que não é juiz da geração futura, Sim, ele deixou José Branham, meu filho José Branham, tu és profeta. E José Branham é fiel, Vai do jeitinho que o pai dele ensinou. As fitas, ouça as fitas. José está até lutando aí. Põe as fitas nos tabernáculos, volte a voz as fitas de William Branham no púlpito. Traga William Branham de volta. É o trabalho dele. Quando o pai dele disse que ele seria seu filho, seria seu sucessor, o pai dele, William Branham já deu todas as diretrizes de como conduzir a mensagem de William Branham depois de morto. E José Branham está fazendo isso, direitinho, corretamente. É o sucessor de William Branham. E você, André Luiz, você é profeta? Não, senhor, não, senhora. Você vai voltar para o tabernáculo? Eu já saí de lá tem 10 anos. Eu nunca volto de onde eu saí. Eu não voltei para a Igreja Batista. Saí de lá em 89. Para a Assembleia de Deus, fiquei na Assembleia de Deus até 95. De 95 foi para o Tabernáculo da Fé. Eu não voltei para a Assembleia de Deus. Madureira. E aí vou ficar 17 anos no Tabernáculo, vou sair em 2012, ficar 10 anos com o Cacu. Eu não voltei para o Tabernáculo da Fé. Não voltei, ainda bem, questão de escândalo, O nome do Joaquim, a pessoa do Joaquim, a figura do Joaquim Gonçalves, exposta, estampada na Rede Globo, SBT, CBN, tudo quanto é emissora de rádio, mídia, jornais, escândalo. Aquela mulherada. Eu devo, como eu fiz, estava no Cacu. E hoje, até hoje, dou graças a Deus de não ter estado aí com o Joaquim dando rosa branca. Vocês vão pagar por isso, os crentes do tabernáculo. Eu não sei, para mim vocês não é crente em William Branham. Vocês são crentes do tabernáculo da fé. A conta vai chegar. Oh, mas você esteve no Cacu. Sim, o sétimo selo. Dizia que haveria uma língua desconhecida, uma tenda, uma catedral, um pequeno lugar ao lado, onde a luz da fotografia, a coluna de fogo estaria falando com alguém
é acima de William Branham, e William Branham disse no 326 virá uma grande pessoa, se ele vier agora entrar em cena, ele crescerá, eu diminuirei. O que você queria? Eu crendo, sendo um crente, William Branham, eu tinha que avançar. Só não sabia que o irmão Branham tinha cortado essa parte no hotel. Na segunda-feira, no domingo ele pregou o 7º selo, 24 de março de 63, dia 25 ele cortou. Quando eu subi, levei ao Cacu, o Cacu ficou irado, desgostoso. Me chamou de Judas Iscariote. Aí no livro do Cacu, no 154, Cacu diz que eu sou um precioso irmão. Que eu saí da mensagem dele por ciúme, por causa do apóstolo Itamar que foi consagrado na Costa do Marfim. Isso é mentira. No interno, no secreto, entre o grupo do Cacu lá, o Clamão da Meia-Noite, ele me chamou de Judas Iscariote, inimigo dele. Diz que eu entreguei ele aos branhamistas quando mostrei essa parte do 7º selo cortado. Você derrubou o alicerce, é o fundamento do Cacu, casa na areia. Cacu disse, você é inimigo. Você deve sair da minha mensagem. Pronto, saí. Saí, acho que foi domingo passado, eu tenho um rapaz aí, está terminando faculdade, eu já terminou a faculdade, acho que 24, 26 anos, falando para mim, papai, perdi 10 anos nesse negócio de Cacu, papai. Meu filho dizendo para mim, você perdeu 10 anos, né? Pois é, seu pai já tem uma trajetória de 34 anos de igreja, quase 7 na Assembleia de Deus, na Batista, 17 anos, Tabernáculo da Fé, quase 10 anos de Cacu. E eu não vou lamentar, eu tomo a Igreja Batista em 88, a Assembleia de Deus em 89 até 95, Tabernáculo da Fé de 95 a 2000. E 12, Cacu de 2012 a 2022, como aio, pedagogo, pontes que eu tinha que passar e queimá-las. Pedagogo, aprendi muita coisa na Batista, aprendi coisa demais da conta na Assembleia de Deus. E no Tabernáculo, fui pastor, indicado e consagrado, indicado pelo Joaquim, consagrado aqui em Goiânia. Quase 14 anos, aprendi muita coisa, mesmo no Cacu. Aprendi muita coisa. Você quer me dizer que Paulo, sendo fariseu, ensinado por Gamaliel, o doutor Gamaliel, não aprendeu nada? Eu sei, ele disse que considerou fezes, excrementos, esterco, que ele aprendeu lá. Mas nós vemos Paulo escrevendo aos Hebreus aquela maestria, mestre, doutor das nações, separando a lei da graça. A lei da graça, colocando tudo no seu devido lugar. Até o sacerdócio de Melquisedeque. Hebreus 7, Hebreus 6, Hebreus 5. Superior ao sacerdócio de Arão, ninguém pode tomar essa honra se não for chamado como Arão. E Joshua, maior do que Arão, o sacerdócio dele é semelhante a Melquisedeque. Meu filho, aí um dos meus filhos ainda veio me dizer, mas pai, esse Melquisedeque aqui, ele é humano. Embora diz aí, é sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de dia, sem pai, sem mãe, ele tinha genealogia, ele era humano. Mas você lê Hebreus 6, Paulo não diz que ele era um ser mortal, não, ele era um ser imortal. Porque Joshua não era da tribo de Levi, nunca poderia ser sacerdote segundo a lei. Mas antes de Levi vir existir, Abraão com 318 homens, venceu 4, 5 reis, pegou os despojos, tinha que pagar dízimo. É quando se encontra com Melquisedeque. Pão e vinho, não tinha lava-pés, não. Abraão tomou a ceia, diz o lembrando, mas é bom lembrar que na ceia de Paulo, em 1 Coríntios 11, 17 ao 33, não tem lava-pé, porque Joshua, em João 13, 14, diz, se eu vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um dos outros. E como Paulo iria implantar o lava-pés na ceia, se ele não estava lá na ceia?
em Jerusalém, Jerusalém, quando Yehoshua lavou os pés dos apóstolos. Aí, Melquisedeque, ser imortal, dá a Abraão a santa ceia, o pão e o vinho, não tem lava-pés. Como agora, na hora da meia-noite no Brasil, se a ceia volta, é pão e vinho, não tem lava-pés. E vai abolir o lava-pés? Não, senhor e não, senhora. As irmãs que hospedarem, claro, alguém vai hospedar na casa dele, mas a irmã tem que ter marido. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5,10 que a irmã deve lavar os pés dos santos, não é de incrédulos, é dos santos. Eu creio na Bíblia, creio nas Sagradas Escrituras, creio na Palavra de Deus como ela é. Você lê um texto aqui apócrifo, é você que diz que é apócrifo. Você leu Macabeus aqui, sacrifício pelos mortos, oração pelos mortos. Martim Lutero tirou esse livro da Bíblia protestante. Pois eu estou trazendo de volta. Lutero tirou. Macabeus 1 e 2, Judite, Tobias, Baruque. Eclesiástico, sabedoria de Salomão, eu estou trazendo de volta. Mas você não está virando católico? Não, senhor e não, senhora. Isso é história dos hebreus. É Bíblia hebreia. Não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana. Nem tudo que Lutero fez e ensinou eu posso fazer. Lutero chamou os judeus de anticristo. Por causa disso, o Mombrand disse que Lutero não é um profeta. Um profeta nunca chamaria judeus de anticristo. Cacu Filipe não é profeta para chamar Israel de porco, para ser contra Israel. Não está escrito em Gênesis 12? Deus disse a Abraão: quem abençoar teu povo será abençoado, Abraão. E por que a palavra original está sendo pregada no Brasil hoje? Por causa do ato de Oswaldo Aranha, em 27 de novembro de 1947, dando a vitória a Israel na ONU. Dia 18 de maio de 48, Davi Bergulhon declarou a independência do Estado de Israel e ninguém vai destruir Israel, não. Nem o Irã se fizer bomba atômica. É mais fácil o Irã evaporar. O Irã árabe evaporar, sumir do mapa. Como vai sumir na eternidade? Israel vai ficar com um tamanho de 2.400 quilômetros. Vai pegar até o Kuwait, o Irã, o Sudão. Eu já mostrei aqui, vai até a Europa, até a Itália, vai desaparecer, né? A Finlândia. Mas Israel não desaparece mais, não. Eu expliquei isso aqui muito bem. Que o fato de ter desfile sodomista em Israel, nós estamos no tempo das nações. Quem pecar é que vai pagar. No momento Deus trata com as nações, mas quando ele virar para Israel, com a construção do templo, a devolução do Monte Sagrado, Monte Sinai, Monte Moriá, que não pertence aos judeus hoje, está nas mãos da Jordânia, Statocó, uma profecia de Daniel diz, aponta, em Daniel 12, que está próximo, bem pertinho, de voltar aos judeus. Aquele monte sagrado, ser construído o templo, é ali, é aquilo que é o maior sinal do rapto, é o sinal que vai ser dado. Quem estiver pronto vai subir, quem não estiver vai ficar. Mas que o templo vai ser reconstruído, vai, eu sei, que não tem um prego, uma tábua, um pedreiro, um servente, carpinteiro, um engenheiro, trabalhando no monte do templo nesta hora. Mas do aeroporto, Davi Bergulhon, ao Monte Sagrado, a linha do trem já está praticamente pronta, né? Eles têm certeza que a montanha vai voltar para os judeus, o templo vai ser reconstruído, o terceiro templo. Claro, isso é bom para nós, das nações, que só assim vai terminar a era de Laodiceia.
O tempo dos gentios, essa hora está chegando. Eu disse aqui, eu gosto de Martinho Lutero. Quem disse que eu não gosto? Do monge agostiniano Martinho Lutero, as suas 95 teses. Tem 34 anos que eu estudo a vida de Lutero. Eu não vou falar mal de Lutero. Minha esposa me perguntou se Lutero estava errado em retirar Macabeus 1, Judite, Tobias, Baruque, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico da Bíblia. Eu disse minha esposa o seguinte: não cabe a mim dizer se Lutero errou ou se Lutero acertou. Não compete a mim, eu não sou juiz de Lutero. Eu não vivi na geração de Lutero. Lutero não vai me julgar, eu não vou julgar Lutero. Aliás, eu não sou juiz de ninguém. Eu prego a palavra do único juiz dos vivos e mortos, que é Yehoshua, o ressuscitado, crucificado na cruz e ressuscitado. É Ele que é o juiz. Eu acredito. Eu estou com a palavra dele, as escrituras. Mas eu não sou juiz de ninguém. Eu disse minha mulher, não cabe a mim dizer se Lutero errou ou acertou. Eu sei que ele retirou esses livros, porém eu estou trazendo. Também eu não estou vivendo nos dias de Martinho Lutero. E se você achar ruim, o que você vai fazer com São Martim de Tours da Hungria? E quando Deus revelou para Montbrandt que ele era o terceiro anjo, mensageiro ali, os 7 anjos, o terceiro anjo mensageiro da era de Pérgamo, a biografia de Martim de Tours, Montbrandt vai pegar dentro da Igreja Católica. Então quer dizer que ele morreu dentro da Igreja Católica. E Joana d'Arc, padroeira na França hoje. Eu sei, ela foi queimada pela Igreja Católica, hoje ela é padroeira na França. Você vai dizer o que de Joana d'Arc? A Virgem de Lorena. Ou seja, a França estava numa guerra há 100 anos com a Inglaterra. O exército francês já não tinha recurso. Aí uma virgem, uma menina analfabeta, profetiza que via visões. E cumpria. Depois a igreja queimou ela como bruxa, desterrou, declarou santa, mas Joana d'Arc não morreu numa batista, numa presbiteriana. Joana d'Arc não morreu numa igreja universal, num tabernáculo, numa igreja evangélica, protestante. Morreu na igreja católica. Para mim ela está salva. Está salva. Francisco de Assis, em Assis, na Itália. Até Montbrandt diz que Francisco de Assis era um homem de Deus. Eu não posso me levantar contra Francisco de Assis e Columba, São Patrício. Padroeiro da Irlanda do Norte. Quem é o padroeiro da Irlanda do Norte? Patrício. Morreu também dentro da Igreja Católica. Dentro do sistema, mas ele não pertencia ao sistema. E o Wycliffe. Quer dizer, a igreja queimou John Hus. No dia que queimou John Hus, desterrou os ossos de Wycliffe e queimou também, fez virar cinza os ossos de Wycliffe. Nem respeitou os ossos de um santo homem de Deus morto, John Wycliffe. Mas ele mora lá dentro do sistema católico. Você acha que Wycliffe se perdeu? Não, ele está salvo. Eu poderia dizer tantos exemplos aqui nesta hora de homens e mulheres de Deus que estava nesse sistema aí, mas não pertencia a esse sistema. Você é católico, André Luiz? Vamos responder essa pergunta. Vamos dizer, eu sou católico. Porque a palavra católico quer dizer universal. Eu só não sou romano. Se alguma coisa da Igreja Católica é verdadeira, eu não vou ser contra. Se alguma coisa da Igreja Evangélica for verdadeira, eu não vou ser contra. Ou das igrejas pentecostais. É como eu falei, o juízo vai vir sobre a terra, Deus vai visitar Israel. Mesmo Moisés e Elias, durante 3 dias e meio, a besta vai matá-los depois de 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. Seus corpos vão ficar estendidos na grande cidade, na grande praça, que simbolicamente é Sodoma e Egito. Não vê que isso aí não vai empatar
Desfile sodomita em Jerusalém não vai empatar, impedir Moisés e Elias de vir. Vão ter seus corpos, cadáveres vão ficar expostos. Não é o que eu estou dizendo? Deus é um separador. Cada coisa no seu lugar. Se é verdade, vamos crer e pregar. Se é falsidade, vamos nos distanciar disso. Mas não podemos ir contra a verdade, ainda que seja uma criança, um menino com a verdade. Não podemos ir contra ele. A verdade é a verdade. Não? Sou católico, diz o irmão Bruno, que a palavra católica quer dizer universal. Não sou romano. E hoje, a fé hoje ainda é maior do que no tempo do irmão Bruno, porque o irmão Bruno pregava o nome de Jesus Cristo. Eu não estou aqui para corrigir o irmão Bruno. Não, eu não vivi lá nos dias do irmão Bruno. Eu prego o nome de Yoshua, mas você tem que pregar Jesus, igual William Branham pregou. Olha, gente, eu nasci em 25 de dezembro de 1972. A irmã Branham já tinha 7 anos, tinha morrido. E você quer me obrigar a seguir William Branham? Eu procurei profetas. Cansei de procurar profeta até hoje. Se alguém disser que é profeta, eu vou ouvir em espanhol, em português, mesmo em inglês, que tem como traduzir. Vou ouvir e vou prestar bem atenção. Se for profeta, eu vou seguir. Se não for, quero distância. Eu estou aí com 127 pontos. 127 pontos da doutrina de Paulo. Está aqui, ó. Vou fazer aí uns 3, 4 sermões para explicar ponto por ponto. Porque isso aqui é salvação hoje. Está tudo aqui, ó. 127 pontos. Eu não vejo as igrejas obedecerem isso. Estão pisando no santo evangelho de Paulo aqui, ó. Eu já preguei até o 36. Qual é o 37? Não deixemos as nossas assembleias, como é costume de alguns fazer. Hebreus 10, 25. Qual é o 38? A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Qual é o 39? Não haja a raiz de amargura em vós. Hebreus 12, 15. E aí vai. Tem 127 pontos aqui da doutrina de Paulo. Eu vou ter que fazer uns 3, 4 sermãos dividindo eles, para vocês entenderem tudo que Paulo pregava. E é o antigo evangelho quando eu estou a pregar. Macabeus hoje não tem na doutrina de Paulo orar aos mortos, fazer sacrifício aos mortos. Eu não posso ensinar isso. Eu posso pregar como registro histórico as coisas que aconteceu aí no livro Macabeus, mas não posso pregar como doutrina. A minha doutrina é a doutrina de Paulo. Mas que eles oraram aos mortos, oraram. Que eles fizeram sacrifício aos mortos, fizeram. Então o livro de Macabeu é apócrifo, você disse. Ah, é? E 1 Samuel 28? O que você acha mais terrível, mais pior? Orar aos mortos, fazer um sacrifício aos mortos, ou ir buscar uma feiticeira, uma bruxa, e invocar os mortos? Como em 1 Samuel capítulo 28, o rei Saul fez isso. Ele fez isso. E a Bíblia diz, William Branham diz isso, que quem veio foi Samuel. Se você disser que veio o diabo, você está errado. A Bíblia diz que foi Samuel. E outra coisa, o Branham ainda colocou o rei Saul na glória. O Branham, Saul está salvo. Saul está salvo. E quando você lê, eu estou pregando isso aqui, para você me dizer qual é pior, orar aos mortos, sacrificar os mortos, fazer um sacrifício aos mortos, já que você acha que isso vai fazer um livro apócrifo, o que você vai fazer com o livro de Samuel? Quando nós temos o rei Saul consultando uma feiticeira para a invocação de quem já morreu. E 1 Crônicas 10, 13 diz assim: Saul pereceu por se ter mostrado infiel para com Yahvé, Jeová. Não seguira, e além disso interrogar e consultar uma necromante. Eu nem vejo aí reprovação em Macabeus, né? Mas Saul foi reprovado. Contudo, eu não posso ensinar como doutrina, vá uma bruxa feiticeira invocar morto.
Paulo não ensina isso. Vai rezar os mortos, dia de finado, dogma católico. Paulo não ensina isso. Faz sacrifício aos mortos. Paulo não ensina isso. Eu não devo nem guardar sábado, nem me circuncidar. E todos aqueles 613 mandamentos da Torá eu não tenho obrigação de obedecer, exceto o que Paulo mandou obedecer. Ou Jerusalém, Jerusalém, Tiago, João, Pedro, não comer carne, imolada ao zelo, carne sufocada, não comer sangue e abster-se das uniões ilegítimas. Eu estou pregando aí que todo divorciado, homem, mulher que tem marido vivo, está no segundo, terceiro casamento, irá ao inferno. Porque 1 Coríntios 7, 10 diz, é mandamento do Senhor, não é meu, que a mulher não se separe do marido. Se separar, não te case de novo, mas reconcilia com teu marido. 1 Coríntios 7, 11. O homem não se divorcie, repudie sua esposa. Ou seja, no Evangelho de Paulo não tem divórcio. É o que Jeová disse em Malaquias 2,16. Eu odeio o divórcio. Eu odeio o divórcio, o repúdio. E o Evangelho de Paulo está de volta. Na lei, Moisés dava carta de divórcio. Mas com Paulo aqui, é para o homem não se divorciar da sua mulher. Se a mulher se separar, viva solteira ou reconcilie com seu marido. Isso está sendo pregado. Isso quer dizer que quem está casado com mulher divorciada, quem está morrendo nas igrejas no mundo, todos estão indo ao inferno. Porque os adúlteros, o que é adultério? Exemplo de adultério, uma mulher que tem marido vivo e vai viver com outro homem, o homem aceita. Paulo diz em Romanos 7, versículo 2 e 3, será chamada de adúltero, mas o homem que coincidir também em viver com a mulher que tem marido vivo é adúltero. E Apocalipse 21, 8 diz que os adúlteros não entrarão na cidade santa, ficarão de fora. A escolha é sua. Isso aqui é a palavra original. O evangelho antigo que voltou a ser pregado. Não cobra dízimo. Não pede dinheiro. Também não me venha pedir para mudar alguma coisa na minha pregação. Já que não tem dízimo, não pede dinheiro, também não me peça para mudar nada. No que eu estou pregando, eu estou a pregar a palavra original. Muita gente foi salvo dentro da igreja católica, né? Hoje a terra está cheia de sistemas aí. Eu até queria falar um pouco, mas não vai dar. Sobre as duas bestas do mar, da terra. Eu vi um pregador dizendo que tem 3 bestas. Que a besta de Apocalipse 11 vem do abismo. Eu não vejo 3 bestas. Ele está aí dizendo que o Zelensky é a besta número 1 e o Jared Kushner, genro do Donald Trump, é a besta da terra número 2. E que a imagem da besta é a inteligência artificial. E que daqui uns dias todo mundo vai ter uma renda mensal aí dada pela nova ordem mundial. E os robôs vai controlar todo mundo. E pregando um monte de coisa. Né? Tá aí, todo mundo é livre para pregar. Esse monte de coisa que está pregando. Eu não vou proibir ninguém de pregar. Todo mundo é livre, não vou proibir ninguém de seguir. Seguir ninguém, cada um é livre para seguir. Quem quiser seguir. Eu não concordo com a igreja católica. Não concordo em acender vela, orar aos mortos. Não concordo com essas doutrinas católicas aí, que deve orar a Maria, que Maria é virgem. A Bíblia diz lá, acho que Mateus 1,18, José não a conheceu até que deu a luz ao seu filho primogênito. Não conheceu até, depois foram marido, até o nascimento de Yoshua, né? Depois foram marido e mulher normalmente, né? Eu não creio em orar a Maria, né? Eu creio em orar ao Pai Celestial, em nome do Filho. Orar a Jeová, o Pai Celestial, em nome do Filho e Yehoshua. É assim que ele me ensinou. Yehoshua. Orareis, Pai nosso que está no céu. Quem é o Pai? Jeová, Deus Pai.
Santificado seja o teu nome. O nome é Yehoshua, o nome santo. Perdoa os nossos pecados. Aí você vai e confessa seus pecados. Se foi contra Deus, né? Você pecou contra sua mulher, seu marido, seu filho, vizinho, um amigo, você vai pedir perdão a quem você deve. Mas se for um pecado contra Deus, confessa na oração. E aí, venha a nós o teu reino, assim, no céu como é na terra. Não? Reino de Deus, a palavra. Oremos, oremos, oremos. Que volte a palavra original, o Evangelho de Paulo. Só o Evangelho de Paulo é que pode trazer o reino de Deus de volta à terra. Se um anjo, nós mesmos, um anjo descendo do céu, pregar outro Evangelho, já está escrito. Já está escrito. Né? Se for diferente, considere amar. Por exemplo, nem Paulo poderia mudar a doutrina que ele já tinha entregado. A revelação transmitida que Yehoshua lhe deu e ele transmitiu às nações. Nem ele poderia mudar mais. O Cacu fica aí mudando, alterando. E eu me lembro quando eu cheguei lá no Cacu, uns 10 anos, alguém foi chamar a atenção no Cacu porque ele estava alterando as coisas do livro. Ele disse que tal pessoa era um caranguejo e disse que tinha a escritura que o rei Joaquim queimou o livro do profeta Jeremias. Jeremias escreveu um segundo livro e adicionou novas coisas. Mas o livro do Cacu, ninguém queimou não. Ele mesmo é que escondeu aí o livro verde. E vem aí brincando de aplicativo. Cacu não tem nem livro, ele tem um aplicativo eletrônico. Fica brincando de tirar e de pôr e mudar e fica inventando coisa. Eu prefiro a Bíblia. A palavra de Deus. Aqui não pode tirar nenhuma palavra. E nem acrescentar. Se tirar, é tirar de sua parte da árvore da vida, cidade santa. Se acrescentar, vai ser acrescentado as flagelas, pragas. Mas isso é só o Apocalipse. Não, senhor e não, senhora. No princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, o verbo, a palavra era Deus. João 1. E Yehoshua, William Branham diz, ele é a palavra do Gênesis ao Apocalipse. Pode mexer em nada. Sei, tem erros de tradução, mas não importa. Não importa a minha fé. A Bíblia de Jerusalém, todinha, no Novo Testamento fala Jesus Cristo. Mas Deus me deu o entendimento de entender que o nome do Filho de Deus é Yehoshua. Não tem uma tradução 100% perfeita. Eu também não vou desfazer da minha Bíblia, e Bíblia nenhuma. Apenas Deus me deu entendimento, sabedoria e conhecimento para pregar o certo em cima do que está errado. Em cima do que está errado. Não são livros católicos. Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Baruque. É livro hebreu, história hebraica. Tem nada a ver com a igreja católica. Lutero tirou, ele quis tirar, ele era líder. Eu trago de volta. Já preguei Tobias. Estou estudando Judite para pregar Judite. Quero dizer uma coisa. Se você for no supermercado e comprar um peixe grande e separar o coração e o fígado desse peixe, como o anjo Rafael, um dos 7 anjos, deu ordem a Tobias, filho de Tobias, porque seu pai estava cego. E o anjo disse, esse fígado, esse coração, guarda, vais untar os olhos do teu pai e ele vai voltar a enxergar. Pergunta. Se você for no supermercado e comprar um grande peixe lá e separar o coração, o fígado, tem que procurar um cego e untar os olhos. Será que esse cego vai voltar a ver? É como eu pergunto nessa hora. Pergunta número 2. Se você cuspir no chão e fizer um lodo, como Yehoshua fez em João 9, procurar um cego e untar os olhos desse cego, eu pergunto, esse cego vai voltar a ver? Se você tentar repetir o que o anjo Rafael mandou fazer e o que Yehoshua fez, eu ainda pergunto, uma terceira pergunta, se alguém sob um ataque epilético, se você der ordem, como a Mombrano deu. Quando esse irmão der um ataque epilético, arranca a camisa dele e joga no fogo, ele será liberto. Você acha que se você repetir o que o anjo Rafael fez, o que Yehoshua fez e o que o William Branham mandou fazer, e o irmão lá foi liberto da epilepsia, você acha que vai ter sucesso?
cada coisa no seu lugar, gente. Cada coisa é inspirada para uma hora. Cada hora é diferente da outra hora. Deus age. Mas eu não tenho que ser supersticioso, vou comprar peixe, usar fígado de coração, vou sair cuspindo no chão e untando os olhos. Não vai acontecer nada. Você não é o anjo Rafael. Você não é Yehoshua. Você também não é o William Branham. Para com isso. Seja você mesmo. Serve a Deus. Seja fiel a Deus. O que Deus quiser fazer através de mim, Ele vai fazer. Da maneira que Ele quiser fazer. As maneiras estranhas, né? Deus é estranho, Ele é incomum. Simplesmente ele é incomum. Essas histórias aí do anjo Rafael é verídica. De Yehoshua é verídica. E de William Branham também é verídica. E eu estou pregando. Onde tem na Bíblia aí que mandou tirar a camisa do irmão, mandou tirar a camisa, o irmão ficar sem camisa. Alguém vai dizer, já está errado. Né? Mas foi a inspiração que veio o William Branham. Não está na Bíblia, mas eu prego. Qual o problema? Mas Tobias está na Bíblia, eu devo pregar. Judite está na Bíblia, eu devo pregar. Eu não vou fazer injustiça, não. Agora, se você quiser ser injusto comigo e dizer, ele está pregando na cabeça, isso quer dizer que tem que orar aos mortos, fazer sacrifício aos mortos. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a Bíblia registra. E ainda pergunto de novo, qual é pior? Orar aos mortos, fazer sacrifício aos mortos? Ou ir lá numa bruxa, numa feiticeira, lá em 1 Samuel 28, e trazer Samuel de volta? Qual dos três que é pior, você acha? No entanto, está aí na Bíblia registrado um capítulo de 1 Samuel 28, que o rei Saul foi usar um canal que Deus proibia. Necromancia, invocar os mortos. Ele usou um canal que Deus proibia, ele pagou caro. Eu não oriento, não está na minha doutrina, eu não tenho doutrina. Minha doutrina de Paulo não está na doutrina de Paulo. Orar aos mortos, sacrificar os mortos e ir atrás de bruxa, feiticeira, para invocar os mortos. Paulo não ensina isso. Eu também não ensino. Mas eu devo pregar 1 Samuel 28, devo pregar 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 43 ao 46, como eu li nesta hora. Pelo menos como registro histórico. Mostrando que isso ocorreu. Quantos que pregam? Outro dia eu preguei aqui, ninguém deve achar ruim. Eu preguei Daniel 11, falei da história de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Preguei sobre Antíoco Epifanes, rei do norte da Síria. Que, se você ler Macabeus 13, ele vai aparecer. Vai levantar uma estátua de Zeus. Lá no templo, lá de Jerusalém. Vai fazer os judeus sacrificar porcos. É uma figura do homem ímpio. Segundo Tessalonicenses 2:3, que está chegando. Talvez já está até aí no mundo. E você não sabe. E nós não sabemos. Mas estamos muito próximos, muito perto de ver 2 Tessalonicenses 2:3 se cumprir. O homem ímpio, o filho da perdição, o homem do pecado. Paulo diz assim, o adversário se assentar pessoalmente no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu disse que eu queria entrar nessas três bestas, não dá tempo. Mas leia Apocalipse 17:12. Lá diz que é em 1h 60 minutos. Em 60 minutos, em 1h, 10 reis darão todo o poder e autoridade à besta. Um líder político mundial, tal como foi Nero, tal como foi Antíoco Epifanes, figuras do anticristo. A besta que existia, Apocalipse 17:12, e não existe mais. Ela própria é o oitavo. Tem gente que interpreta e vê Nero aqui. Ela própria é o oitavo, um dos 7. Tem gente que vê Nero aqui, ó, nessa escritura. E o nome Nero dá mesmo em hebreu. E Nero colocou fogo em Roma
Foi com violino, tocar violino no Monte Vespúcio, botou a culpa nos cristãos. Nero era louco. Odiava os cristãos. Não sei, parece que Paulo estava preso lá nos dias de Nero. É o pior inimigo dos cristãos. Ela próprio, a besta, está vindo. Ela é o oitavo e é um dos 7, mas caminha para a perdição. 10 chifres, 10 reis, que não receberam um reino, ainda não receberam autoridade. Mas em uma hora esse reino, eles vão receber e passar toda a autoridade e poder para a besta. Eu quero que você lembre de Mateus 4. Quando Satanás, o adversário, ofereceu os reinos do mundo. Aí Yehoshua prostrasse perante Satanás e adorasse Satanás, e Yehoshua disse: vai-te, Satanás! Vai-te, Satanás! Está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus. E Deus estava dentro de Yehoshua, toda a plenitude estava e está, toda a plenitude da divindade. Aos Colossenses, acho que 1,16, habita corporalmente dentro do Filho de Yehoshua. O que eu quero dizer com isso? Satanás ofereceu os reinos do mundo, e Yehoshua rejeitou. Está chegando a hora, 60 minutos só, vem a hora em que Satanás vai oferecer os reinos do mundo, porque ele foi entregue quando Adão caiu, ouviu sua mulher Eva. Os reinos do mundo estão na mão do diabo. E Yehoshua rejeitou. Mas esse homem do pecado, líder político, líder militar, líder que vai ter um reino, um império na terra, ele não vai rejeitar não, que Yehoshua rejeitou. Satanás vai oferecer para um homem, muito em breve esse homem vai aceitar. E aí vai ser instalada a marca da besta. Tudo está a depender da construção daquele templo lá em Jerusalém, Jerusalém. Está chegando a hora. Sua lâmpada. A lâmpada é a palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Salmo 105. Sua lâmpada está acesa. Você é uma epístola viva, uma carta viva. Você é a palavra de Deus manifestada no seu bairro, no seu país, na sua cidade. Vós sois nossas epístolas, Paulo diz. Cartas vivas, não escritas com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Está você vivendo toda a palavra de Deus? A Bíblia inteira está acesa. As pessoas nem creem na Bíblia. Diz que vão morar no céu. Não dá para entrar aqui nesse negócio de besta. Eu volto para cá, para Macabeus. Sim, eu preguei sobre Alexandre Magno Grande. Tem profecia sobre ele aí em Daniel. A Grécia. Preguei sobre o Antigo Epifânio. Falei um pouquinho de Júlio César, Cleópatra, Nero. No entanto, esses personagens com profecia da Bíblia e os livros de histórias que registram os feitos deles. Agora, esses 7 livros aí, quem retirou foi o doutor Lutero. Eu não estou aqui para criticar o Lutero, eu estou aqui para trazê-los de volta, esses 7 livros. Porque isso me ajuda. Porque eu não posso pregar nada além do que está escrito. Mesmo William Branham, quando foi perguntado, e os 7 trovões, irmão Branham? Vai ser um extra bíblico? Irmão Branham disse, não. Os 7 trovões não pode ser nada adicionado da Bíblia. Não tem que ser o que está escrito. Então, eu tenho a liberdade de pregar isso. É Bíblia. Não sei o que você fará. Se você vai ser contra, não é problema meu. Eu não ensino. Outra doutrina, não sei a que Paulo ensinou. Nada de orar aos mortos, nada de invocar os mortos, como o rei Saul foi fazer através de uma feiticeira, nada de fazer sacrifício aos mortos. Eu nem televisão tenho em casa, se você quiser saber. Nada de acender vela aos mortos. Nem televisão, eu não vejo novela, né?
Quando as pessoas morrem, os católicos, no Brasil sempre tem umas velas acesas. Você está na novela, então seria um nó-vela, né? Deu um nó, a televisão deu um nó em você, te segurou. E hoje não é só novela, não, é futebol, é Hollywood. Essa mentiraiada, Apocalipse 22 diz: todo que ama mentira e pratica mentira ficará de fora da cidade santa. Não tem como uma pessoa com televisão em casa ser arrebatado. Está longe da santidade. Estamos vivendo uma hora em que vamos ter que sair das redes sociais. Acho que eu só tenho 1 ou 2 amizades no Facebook. Já não estou pegando amizade exatamente porque eu quero que quem crê saia. Saia, desatole o rosto, os olhos, a cara da televisão e também da internet. Resta-nos pouco tempo e é um tempo de santificação. Ou nós nos santificamos, nos tornamos santos, sede santo porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16 está escrito. Ou então não tem jeito, aqui agora é a única chance, a última oportunidade. Somos a última geração. Deves deixar a incredulidade, a dúvida. Deves deixar as coisas do mundo. Calção, short, batom, esmalte, política, futebol, religião, igreja. Tudo aquilo que é contra a palavra de Deus deve deixar na mesa do mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Lutero tirou os 7 livros, não tem na Bíblia protestante. Eu fui dizer para minha esposa: não, eu não sou católico só porque tem uma Bíblia da editora Paulo. A Bíblia ortodoxa, que não é nem Bíblia católica, também tem um livro de Tobias. Também tem o livro de Tobias. Não creio em dogmas católicos, oração aos mortos, purgatório, virgindade de Maria, Assunção de Maria, orar Maria medianeira, batizar na Trindade, por aspersão. O batismo que eu prego em nome de Yehoshua Mashiach. Senhor Yehoshua Mashiach. Hoje estamos batizando em nome do Senhor William Branham. Os crentes em William Branham estão largando o batismo em nome de Jesus Cristo e agora estão batizando em nome do Senhor William Branham. Aqui eu prego o batismo em nome do Senhor Yehoshua Mashiach. É o que eu prego, a doutrina de Paulo. O antigo evangelho de Paulo, que está de volta. Simplesmente está de volta. Está aqui novamente. Eu disse, se você vai achar ruim, Macabeus 2, 2 Macabeus 2, versículo 43 e 44, o que você vai fazer com a Bíblia? Com 1 Samuel 28, quando o próprio Samuel veio dos mortos. É claro que isso hoje não pode acontecer. Ali era o sangue de bodes e touros. Hoje quem morre, um cristão, ele sobe, ele não desce. Porque agora é o sangue de Yehoshua, o Mashiach na cruz. Mas eu devo dizer a verdade. Você acha que os mortos não voltam? Não devemos orar aos mortos, mas Moisés estava sepultado. E aí em Mateus 17 ele voltou. Mesmo Satanás foi brigar, discutir com o arcanjo Miguel: onde você colocou o corpo de Moisés? Diga-me onde é a sepultura. Miguel diz: o Senhor te repreenda. Você está repreendido, Satanás. Mas veio Moisés aparecendo. E não foi só para Yehoshua, né? Elias, eu sei, não morreu, subiu numa carruagem de fogo, mas Pedro quis fazer 3 tendas, uma para Yehoshua, para Moisés e para Elias. E aquilo ali não é espiritismo. Não é espiritismo. Vieram conversar com Yehoshua a respeito da morte de Yehoshua. Moisés, o grande Moisés. Para depois William Branham pregar. Se você pensa que Moisés não entrou na Terra Prometida, ele entrou. Olha ele lá na Terra Prometida, em Canaã, na montanha da Transfiguração, diante de Pedro, Tiago e João, junto com Yehoshua. E a irmã Ruth,
A irmã Hope, o irmão Branham enterrou ela, e aí a bebezinha de 3 meses, não 6 meses, morreu de meningite. Sharon Rose, a bebezinha, a mulher do irmão Branham, morreu de tuberculose. O irmão Branham enterrou as duas em um só caixão. Depois o irmão Branham, sendo guarda florestal, orou o Pai Nosso, colocou a pistola na orelha e puxou o cão do gatilho no ouvido, e a bala não saía. Ele tentou se suicidar, tentou pegar na alta tensão, onde ele viajava, acho que 10 mil volts, iria desintegrar o William Branham, mas quando ele apertava o cão do gatilho e a bala não saía. Olha quem o irmão Branham veio, irmã Hope, sua esposa, não estava no cemitério, o corpo estava no cemitério, sua alma estava na glória, e Deus levou o William Branham na glória. Ele viu a poltrona que ele tinha ali, tem ali, quando ele morresse ele ia ter a poltrona. Ele viu os palácios, os grandes palacetes, ele viu Hope, a poltrona, e quando a visão estava terminando, aí o irmão Branham dizia, eu estava no meu quarto, no escuro, onde eu estava tentando me suicidar, e ela estava batendo no meu ombro dentro do quartinho escuro, ela querendo ir embora, e ela só poderia ir embora, minha esposa, no cemitério o corpo, só poderia ir embora quando eu prometesse algo que ela estava me pedindo. Prometa-me, Bill, que você não vai sair do campo, vai cuidar do Billy Paul e vai casar de novo. Enquanto você não prometeu, eu não posso ir embora. Eu me lembro que senti ela batendo no ombro dele. Você vai dizer o quê? Que isso é espiritismo? Eu não creio nisso. Eu creio que é a mesma situação de Yoshua, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João na montanha. Às vezes Deus precisa usar um recurso desse, como ele precisou usar esse recurso, mesmo no caso do irmão Branham. Tem um caso de um cego, que acho que é a mãe dele, já tinha morrido há muito tempo, e aparece para ele. Ele vai na campanha de William Branham, dá o testemunho, e Deus cura. Não sei se era o anjo Rafael que estava do lado de William Branham, mas o cego voltou a enxergar. Porque na Bíblia, Miguel é o anjo da guerra, das batalhas, guerreiro. Gabriel é o anjo das informações. É ele que informa Daniel, é ele que informa Maria, é ele que informa Zacarias. Mas e o anjo da cura? Dos 7 anjos, o anjo da cura é o Rafael. Esse anjo que estava com o irmão Branham desde 47, não sabemos o nome dele, mas vemos aí em Tobias que o anjo que cura enfermidades é o Rafael. Não estou dizendo que estou deixando em aberto. Deus sabe melhor todas as coisas. Porém, eu devo pregar, e o que você vai dizer? De F.F. Bosworth, amigo do irmão Branham, companheiro das campanhas do irmão Branham. O irmão Branham, quando soube que ele estava morrendo, fez cantar o pneu da sua caminhonete para chegar no hospital e ainda pegar o velho F.F. Bosworth vivo. E pegou. O irmão Branham chegou lá, ele estava nas últimas. Mas na hora de morrer, parece que ele senta na cama do hospital. O irmão Branham vê tudo. Ele senta e começa a pegar na mão dos irmãos. Só que os irmãos eram invisíveis. O irmão Branham não estava vendo, mas o gesto, o simbolismo que ele fazia com a mão. Ô, meu irmão, eu te ganhei! Tantos anos! Você está aí, não, minha irmã! O irmão Branham disse que F.F. Bosworth morreu pegando na mão dos seus convertidos, que ele tinha guiado. Lá era Jesus Cristo, né? Naquele tempo você pregava Jesus Cristo, né? Você vai dizer o quê? Que era uma sessão espírita? Que F.F. Bosworth estava tendo? Não, senhor e não, senhora. Eu sei que o diabo existe, a bruxaria existe, a feitiçaria existe, o mundo espiritual existe, seres espirituais. Mas Deus também é um ser espiritual. Seus filhos e filhas, suas almas, seus espíritos são seres espirituais. Existe o lado do mal e o lado do bem. Essas coisas aconteceram
Simplesmente essas coisas aconteceram. Eu só estou pregando aqui para botar as coisas nos seus devidos lugares. Né? Eu não gosto de injustiça. Eu vou pregar sobre Judite depois. É uma forma de fazer justiça, né? Com esses personagens hebreus. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Em nome de Yehoshua Mashiach, seu filho amado. Amém, amém.